Capítulo 29. A morte. É urgente compreender, a fundo e em todos os terrenos da mente, o que realmente é a morte em si mesmo. Só assim, é possível, de verdade, entender, em forma íntegra, o que é a imortalidade. Ver o corpo humano de um ser querido metido em um ataúde não significa ter compreendido o mistério da morte. A verdade é o desconhecido de momento em momento. A verdade sobre a morte não pode ser uma exceção. O eu quer sempre, como é apenas natural, um seguro de morte, uma garantia suplementar, alguma autoridade que se encarregue de nos assegurar uma boa posição e qualquer tipo de mortalidade mais à frente do sepulcro aterrador. O mim mesmo não tem vontade de morrer. O eu quer continuar. O eu tem muito medo da morte. A verdade não é questão de acreditar nem de duvidar. A verdade nada tem a ver com a credulidade, nem o ceticismo. A verdade não é questão de ideias, teorias, opiniões, conceitos, preconceitos, afirmações, negociações, etc. A verdade sobre o mistério da morte não é uma exceção. A verdade sobre o mistério da morte só pode ser conhecida através da experiência direta. Resulta impossível comunicar a experiência real da morte a quem não a conhece. Qualquer poeta pode escrever belos livros de amor, mas resulta impossível comunicar a verdade sobre o amor a pessoas que jamais o experimentaram. De forma semelhante, dizemos que é impossível comunicar a verdade sobre a morte a pessoas que não a hão vivenciado. Quem quer saber a verdade sobre a morte deve indagar, experimentar por si mesmo, procurar como é devido. Somente assim podemos descobrir a profunda significação da morte. A observação e a experiência de muitos anos nos permitiram compreender que as pessoas não interessa compreender realmente o fundo significado da morte em as pessoas com o único realmente interessa é continuar no mais à frente e isso é tudo. Muitas pessoas desejam continuar mediante os bens materiais, o prestígio, a família, as crenças, as ideias, os filhos, etc. E, quando compreendem que qualquer tipo de continuidade psicológica é vão, passageiro, efêmero, instável, então, sentindo-se sem garantias, inseguros, espantam-se, horrorizam-se, enchem-se de infinito terror. Não querem compreender as pobres pessoas, não querem entender que tudo o que continua se torna mecânico, rotineiro, aborrecedor. É urgente, é necessário, é indispensável, nos fazer plenamente conscientes do profundo significado da morte, somente assim desaparece o temor a deixar de existir. Observando cuidadosamente a humanidade, podemos verificar que a mente se acha sempre engarrafada no conhecido e quer que isso que é conhecido continue mais além do sepulcro. A mente engarrafada no conhecido jamais poderá experimentar o desconhecido, o real, o verdadeiro. Só rompendo a garrafa do tempo, mediante a correta meditação, podemos experimentar o eterno, o atemporal, o real. Quem deseja continuar teme a morte, e suas crenças e teorias só lhes servem de narcótico. A morte, em si mesmo, nada tem de aterrador, é algo muito formoso, sublime, inefável, mas a mente engarrafada no conhecido somente se move dentro do círculo vicioso que vai da credulidade ao ceticismo. Quando realmente nos fizermos plenamente conscientes do fundo significado da morte, descobriremos, então, por nós mesmos mediante a experiência direta, que a vida e a morte constituem um todo íntegro, unitotal. A morte é depósito da vida. O sendeiro da vida está formado com os rastros dos cascos da morte. A vida é energia determinada e determinadora. Do nascimento até a morte, fluem, dentro do organismo humano, distintos tipos de energia. O único tipo de energia que o organismo humano não pode resistir é o raio da morte. Este raio possui uma voltagem elétrica muito elevada. O organismo humano não pode resistir a semelhante voltagem. Assim como um raio pode despedaçar uma árvore, assim também o raio da morte, ao fluir pelo organismo humano, o destrói inevitavelmente. O raio da morte conecta o fenômeno morte ao fenômeno nascimento. O raio da morte origina tensões elétricas muito íntimas e certa nota-chave que tem o poder determinante de combinar os genes dentro do ovo fecundo. O raio da morte reduz o organismo humano a seus elementos fundamentais. O ego, o eu energético, continua em nossos descendentes desgraçadamente. O que é a verdade sobre a morte? O que é o intervalo entre a morte e concepção é algo que não pertence ao tempo e que, só mediante a ciência da meditação, podemos experimentar. Os mestres e mestras de escolas, colégios e universidades devem ensinar a seus alunos e alunas o caminho que conduz à experiência do real, do verdadeiro.